Amados, a paz do Senhor, amém, que bom estarmos aqui, no nosso culto de louvor, no nosso culto de adoração, o culto da família. Você que escolheu nos visitar aqui nesta noite, que Deus, Ele abençoe você, a sua casa, e também você que nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem nos recebido também na sua casa nessa noite. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a toda a sua família, amém. Amados, abra a sua Bíblia, Salmo de número 91, Salmo de número 91, quero pensar um pouco com vocês, quando a família escolhe se refugiar em Deus, a família, ela precisa se refugiar no Todo-Poderoso. Salmo 91, eu quero ler apenas o primeiro versículo. Você deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos caminhar em todo esse salmo nesta noite. Salmo 91, o verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Incline a sua cabeça, feche os teus olhos. Deus Espírito Santo, nós te amamos. Deus Espírito Santo, tome o teu lugar de honra nesse templo, nesse santuário, neste altar, acima dos lugares. Espírito Santo, tome o teu lugar de honra no nosso coração. É um privilégio Deus ter feito de nós uma casa, Deus ter feito de nós um santuário, e o Senhor escolheu, o Senhor decidiu habitar em nós. Espírito Santo, que nesta noite, Deus venha receber a nossa adoração. Nós já rendemos a Deus os nossos louvores, a nossa adoração. Nós honramos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, mas agora nós precisamos que o Senhor venha falar conosco de uma forma toda especial. Por isso, Espírito Santo, tudo que nessa noite possa conspirar contra a Tua palavra, os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas inseguranças, as aflições do nosso coração, que essas coisas sejam colocadas cativas no Teu altar, Espírito Santo. E agora, Senhor, abra nossos olhos, nós precisamos ver. Abra os nossos ouvidos, nós precisamos ouvir. E prepare o nosso coração para poder compreender qual é a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para o teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele vai descansar. Eu creio que o Salmo 91, juntamente com o Salmo 23, são os dois salmos mais conhecidos na palavra de Deus na Bíblia. Em muitos lugares, em muitas casas, que a gente vai fazer uma visita, a gente sempre encontra, uma moldura na parede, com o Salmo 91. Muitas casas a Bíblia está aberta ali numa mesa, a Bíblia está aberta em qualquer outro lugar, e ela está aberta no Salmo 91. Mas qual que é a história do Salmo 91? Por que esse salmo ele traz para nós uma lição tão importante sobre proteção, sobre segurança? Esse salmo ele foi escrito por Moisés durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, entre a saída da escravidão do Egito até a entrada, até a morte de Moisés, antes da entrada à terra da promessa. Então o Salmo 91 ele foi escrito durante esse momento de peregrinação. E qual é o motivo, qual que é o propósito, de Moisés escrever esse salmo aí, queridos? O propósito é ensinar o povo de Deus a colocar a sua total confiança em Deus,
a dependerem exclusivamente de Deus. Eles viveram numa cultura pagã, né? O Egito, uma religião pagã, tudo no Egito era um Deus, e agora Deus, Ele quer que o seu povo o reconheça como Deus, que eles aprendam a depender de Deus. Ainda que o povo de Deus tivesse murmurado por 10 vezes naquele deserto, Deus, Ele cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Ainda que o povo se rebelasse, ainda que Deus provasse, né, o coração deles, para ver se eles eram fiéis a Deus, ainda na provação, Deus cuidava deles. Eles precisavam de água, a rocha brotava água. Eles precisavam de pão, caía o maná do céu todos os dias. Eles precisavam de carne, Deus provia. A Bíblia diz que nesses 40 anos, né, o sapato não furam, as roupas, as vestes não rasgam. Imagina 40 anos caminhando pelo deserto e o sapato não furar. Imagina 40 anos no deserto, as vestes não se rasgarem. Isso mostra o que? Mostra o cuidado de Deus. Isso revela o cuidado de Deus. Havia uma nuvem que pairava sobre o acampamento, e Deus orienta Moisés: olha, enquanto a nuvem estiver pairada sobre o acampamento, vocês ficam parados debaixo da sombra dessa nuvem. Se a nuvem se levantar, se a nuvem mover, vocês também se levantam e vocês vão se movendo, vão caminhando segundo, né, o mover dessa nuvem. Por quê? Porque se vocês saírem debaixo da sombra da nuvem, vocês saem debaixo da minha proteção. Então aquela nuvem era a presença de Deus que estava sobre o acampamento. No dia ela servia para, não apenas para proteção, mas que pelo menos o calor caustiante do deserto fosse amenizado. Aquela nuvem, ela se transformava numa coluna de fogo durante a noite. Eles tinham sombra durante o dia, e eles tinham luz durante a noite. Eles tinham o frescor da sombra do dia, e eles tinham o calor da nuvem, da coluna de fogo durante a noite. Então é um salmo, que ele é escrito, conforme as pessoas iam se relacionando com Deus. É um salmo de experiência de vida. É um salmo onde a família, ela tinha que escolher: ou nós seremos protegidos, ou nós seremos guardados, nós teremos o cuidado do Todo-Poderoso, ou nós haveremos de nos responsabilizar pelas nossas decisões. Então hoje esse salmo traz para nós uma importante lição, quando a família se refugia em Deus, o que começa a acontecer? Quando a família se refugia em Deus, Deus se torna o protetor, o guardador, o defensor da família. Olha o verso 2 e 3 dos Salmos aí, na sua Bíblia, no seu celular, Salmo 91, verso 3, 2. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, em Deus eu confiarei. Por quê? Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, Ele me livrará da peste perniciosa. Amados, não é só a gente dizer que nós acreditamos em Deus, O problema é que a gente bate no peito e tem hora e diz: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas a fé, ela não é apenas uma experiência de nós falarmos, Muitas vezes a gente pode até comparar o nosso conhecimento de Deus com o conhecimento que Jó possuía,
Apesar de Deus ter dado testemunho de Jó, não há ninguém na terra tão fiel, tão temente, tão honesto, né, que me respeita tanto, que me ama tanto. Jó, ele vai dizer, antes de passar por aquela tribulação, durante a passagem pela tribulação, ele fala assim, antes de toda essa tribulação, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas durante a tribulação, durante a provação, durante a tempestade que bateu contra a minha casa, minha vida, minha família, eu passei a conhecer a Deus, não só por de ouvir falar, eu passei a conhecer a Deus como Deus verdadeiramente Ele é. E para que a gente tenha essa proteção, nós precisamos, queridos, olha como Moisés aqui, olha, e o Moisés ele confessa, eu vou dizer, né, a respeito do Senhor, ele está dizendo, Ele é o meu Deus. Se Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Se Ele é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza. Se Ele é o meu Deus, eu vou confiar nele, colocar a minha esperança nele. O meu coração, a minha casa, a minha família estarão ancoradas em Deus também. Porque tem muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas qualquer dificuldade, as pessoas correm para fora ou para longe de Deus, queridos. Né? No momento que a pessoa precisa dessa sombra, no momento que a família precisa dessa proteção, no momento que a família precisa desse cuidado de Deus, né? Muitas vezes a pessoa de dizer, olha, está difícil, está pesado, ainda que aparenta que eu não vou suportar, eu vou continuar confessando no meu coração, eu vou continuar dizendo, Tu és o meu Deus, não tenho um outro Deus além de Ti, não há nada nesse mundo em quem ou no que eu possa colocar a minha esperança, né? Eu vou dizer para todo mundo, né, que Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, minha esperança. E Ele vai livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Aqui que é um laço do passarinheiro, a gente que morou na roça, né? Hoje dá até prisão, tá, irmãos? Mas a gente passava numa dificuldade tão grande, mas tão grande, né, que de vez em quando a gente fazia um laço de passarinheiro. A gente fazia como uma pequena serra para amansar os bichinhos, né? E depois a gente vinha e colocava um laço ali, né? O passarinho coitado, né? Ou pegava pela cabeça ou pela perninha. E a gente chegava lá e ele estava preso no laço do passarinheiro. E era uma festa, por quê? Aquilo era o que nós tínhamos para comer, né? E o diabo também é assim, queridos, né? Você é uma ovelha, né? A ovelha ela consegue ouvir bastante, mas ela enxerga muito mal. E aí ele vai na sua frente, ele vai colocando os seus laços, ele vai colocando as suas armadilhas, ele vai planejando como te pegar, como destruir a sua casa, como destruir a sua família, o seu casamento, como que ele pode enredar os seus filhos, como ele pode prender seus filhos nos vícios, nas drogas, né, na violência, né, como que ele pode fazer a família se dividir, se ruir, porque essa é a finalidade dele, né? Esses são os laços do passarinheiro, esses são os laços que Satanás coloca diante da família. Mas aquele que decidiu confessar Deus, aquele que decidiu dizer para todo mundo, tá? Todo mundo pode pular fora, vai falar como Josué, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, eu e a minha família, nós vamos servir a Deus, porque Deus Ele é, Deus não apenas foi, Deus não apenas será, Deus Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha esperança, a minha confiança. Aí o capeta, né, vai fazendo coisa, o capeta vai trabalhando, e Deus, né, vai, né, na sua frente, quebrando esses laços, destruindo essas armadilhas, né, essa peste perniciosa, né, essas doenças, né, terríveis. Agora, como que Deus vai
ser o seu protetor. Como que Deus trabalha? O verso 4 ele explica aí. Ele vai te cobrir com as suas penas, e debaixo das tuas asas te confiarás, ou estarás protegido. Ele será para você um escudo, né? A sua palavra, a sua verdade será para você um escudo, um broquel, um escudo protetor. Então, como que Deus faz? Como que Deus ele quebra essas coisas? Como que Deus ele faz isso? Porque você se esconde debaixo da sombra dele, porque você se esconde debaixo das asas dele. É o verso primeiro aí, ó, aquele que habita. Habitar é morar, habitar é se esconder, habitar é proteger, habitar é procurar refúgio, é procurar segurança, né? Aquele que busca a segurança no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansa. Pastor, mas onde é esse esconderijo? É sobre as suas asas, é sobre a sua sombra. Como o povo naquele período, eles não poderiam sair debaixo da sombra daquela nuvem. Nós também não podemos sair debaixo da proteção de Deus. A gente não pode, queridos, né? Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que você aparenta perder o controle da situação, ainda que aparenta que a tua família está ruindo, está afundando, você pode desistir de muita coisa. Agora você não pode desistir da presença de Deus, né? Quando Jesus, né, ele estava no Monte das Oliveiras, e Jesus estava olhando para a cidade de Jerusalém, e Jesus olha para a dureza do coração daquele povo, Jesus olha para a dureza daquela cidade e ele chora, né? Foi um dos momentos, Jesus ele chora, né? Quando Lázaro morre, Jesus ele chora, quando ele olha para a situação, para a indiferença do povo de Deus, e olhando para a cidade ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, né? Quantas vezes, né, como a galinha, né, protegeu seus pintainhos debaixo das suas asas. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger vocês debaixo da sombra das minhas asas, mas vocês não quiseram. E se vocês soubessem a quem está destinada a vossa sorte, se vocês soubessem na mão de quem está o vosso futuro, olha, vocês teriam corrido para debaixo das minhas asas, você teria aceitado a minha proteção, vocês teriam aceitado o meu cuidado. E no ano 70, né, o general Tito, general romano, ele cerca Jerusalém, né, um cerco muito prolongado, e na Páscoa, eles invadem, né, Jerusalém, os judeus são deportados, os judeus ficam quase 2000 anos fora da sua pátria, fora da sua região. Sabe por quê? Porque rejeitaram a Jesus, rejeitaram o cuidado de Deus, rejeitaram a sombra do Altíssimo, resolveram, sabe, viver uma vida sem Deus, uma vida sem o cuidado de Deus, e aí eles vão pagar um preço muito, muito alto. Então coloque no seu coração, o cristianismo, ele é um caminho sem retorno. Quem experimentou de Jesus, quem entregou o coração para Jesus, quem caminhou com Jesus, quem recebeu a graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus, pode até fazer opção de andar na contramão, mas ele nunca mais terá felicidade no seu coração, nunca. Você conversa com as pessoas que estão lá fora, ele fala: pastor, eu quero voltar, eu não consigo. Pastor, eu choro de desejo de voltar para a igreja, eu não consigo, pastor. Sabe por quê? Saiu da sombra, saiu da proteção. Queridos, e o diabo é mais astuto do que você está pensando. Então quando a família busca o refúgio em Deus, Deus ele se torna o protetor da família. A família é protegida dos perigos visíveis e invisíveis. A família é guardada dos perigos naturais e dos perigos espirituais.
É o verso 5 e 6 aí, queridos, né? Os Salmos 91, 5 e 6. Você não terá medo do terror da noite, você não terá medo da seta que voe de dia, você não terá medo da peste que anda na escuridão, você não terá medo da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui Moisés ele está falando de 4 perigos que atormentam a alma humana, que tiram o nosso equilíbrio emocional. Quando ele fala que você não terá medo, ele está tratando do nosso coração, ele está tratando das nossas emoções, ele está tratando da nossa alma. Uma alma curada é um corpo curado, uma alma doente é um corpo doente. Uma alma que exercita a sua fé no Todo-Poderoso é robusta, forte. Mas uma alma que duvida, uma alma que retrocede, que se afasta, meu Deus. Então ele está dizendo de 4 tipos de tormentos, né, que trazem abalo para as nossas emoções. Olha, você não terá medo do terror da noite. Parece que a noite é um pouco mais complicada do que durante o dia, né? E o inimigo da nossa alma, né, ele é astuto para criar os fantasmas, os terrores noturnos, os medos. Tem pessoas que não conseguem dormir com a luz apagada, né? É um terror, um pavor no coração. E ele está dizendo, né, que Deus se torna o protetor pessoal da família, né? Ele vai proteger você, né, daquilo que você está vendo, mas daquilo que você não está vendo também, né? Um terror noturno, né? Alguma coisa que aproveita da escuridão, alguma coisa que aproveita, sabe, da sua falta de visão, e ele tenta te espreitar, né? Então, seta que voe de dia, né? Aquelas coisas que o inimigo prepara, vou atingir o seu coração. Por que nas armaduras de Deus, né, Paulo vai dizer lá em Efésios, né, tomem o escudo da fé, para que todos os dardos inflamados do diabo sejam apagados. Então você está caminhando de peito aberto, você está aí desapercebido, você não está vendo o que as coisas estão acontecendo, o inimigo está ali, olha, olhando para o seu coração, quer provar o seu amor para com Deus, quer esfriar o seu amor, quer matar a sua fé, e ele vai jogando essas setas que voam de dia. Não tem medo nem da peste que anda na escuridão. Não é só um terror noturno, é uma peste que aproveita, né, da escuridão, da falta de conhecimento, nem mortandade que assole ao meio-dia. São 4 males: terror da noite, mortandade, peste da escuridão, seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia. Não se preocupe, quer seja de dia ou quer seja de noite, Deus está guardando você. Quer seja de dia, quer seja de noite, Deus está cuidando da sua família, Deus está protegendo a sua família, Deus está cuidando do seu casamento, Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando do seu trabalho. Por quê? Porque Ele não deu a nós o espírito de medo, queridos, né? Ele deu a nós o espírito de coragem, né? Paulo vai dizer lá para Timóteo: Deus não deu a nós o espírito de medo, mas Deus deu a nós o espírito de fortaleza, o espírito de amor e o espírito de moderação. Porque o amor a Deus, ele dissipa todo o medo. O amor, a confiança em Deus, ele dissipa todo o medo. Então o que acontece quando você é guardado por Deus, sua família é guardada por Deus, desses perigos visíveis e invisíveis, naturais ou espirituais, né? O que acontece? Como que Deus ele te guarda?
O Salmo 91, 7 e 8 vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingido. Você vai olhar com os teus olhos e você vai contemplar e verás a recompensa daquele que quer o seu mal. Então, cuidado. É por isso que a gente precisa abençoar. Por isso que dos nossos lábios precisa ir palavras de bênção. Então você está caminhando, você fica sabendo: nossa, olha, caiu X, caiu Y, 1000 cai ao meu lado, 10.000 cai à minha direita. Entre tantas pessoas fracassando, tantas as pessoas que não confiam em Deus, não colocam a esperança em Deus, pessoas que querem viver uma vida solo, pessoas que pensam que Deus não existe, pessoas que deduzem, que a vida termina aqui e agora. Vão caindo, e você continua avançando, você continua caminhando, você continua sendo protegido, você continua tendo vitória, você continua tendo o cuidado de Deus para a sua vida. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Pai, o Pai que cuida da gente em todos os detalhes. Então quando a gente coloca quando a nossa família, a gente busca esse refúgio em Deus, Ele se torna o protetor da família. Ele protege a família dessas coisas visíveis, invisíveis, essas tramas malignas que agem de dia e de noite. E a nossa casa, ela é protegida por Deus. Olha o verso 9 e 10. Porque tu, Senhor, ele está novamente confessando: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizestes a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à sua casa. Ele confessa de novo: porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, porque no Altíssimo, ou do Altíssimo, eu fiz a minha habitação, e nenhum mal vai acontecer com você, e nenhuma praga vai chegar à sua casa. Deus é o Deus que protege família, Deus é o Deus que protege casa. Por isso que o Salmo 127, o verso 1 vai dizer: se Deus não edificar a casa, se Deus não edificar a família, se Deus não edificar o casamento, em vão trabalham aqueles que a edificam. Você sabe como o casamento fica mais leve? Quando a gente deixa Deus construir ele para nós. Como que a família fica leve de se viver? É quando Deus, Ele está ocupando o centro do coração da família. E aí Ele está dizendo: mal nenhum chegará à sua casa. Antes da 10ª praga acontecer no Egito, que era a mortandade de todos os primogênitos, Deus, Ele deu uma instrução para Moisés de como a casa precisaria ser protegida. Ele diz: olha, vocês vão pegar um cordeiro para cada família, vocês vão sacrificar esse cordeiro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e vocês vão passar esse sangue nos umbrais das portas da vossa casa, e à meia-noite, quando o destruidor passar sobre a terra do Egito, a casa que estiver desprotegida por esse sangue, o destruidor vai entrar, e o primogênito, o filho mais velho daquela casa, ele vai morrer. Em todas as casas no Egito que estavam desprotegidas de Deus, que estavam sem a marca do sangue, tiveram pelo menos uma pessoa morta. Não tinha como o vizinho chorar a perca de alguém. Cada família estava, sofrendo o luto, a perca. Mas na casa que tinha o sangue passado na porta, aquele cordeiro simbolizava o cordeiro de Deus que seria sacrificado na cruz por nós. E quando o anjo da morte passava por aquela casa,
e ele olhava para a porta da casa e tinha a marca do sangue, ele passava por cima. Por isso que a palavra Páscoa significa passar por cima. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer, né, se o sangue de um animal já trazia proteção para a família, se o sangue do animal trazia proteção para a casa, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz, ele é a proteção para a família, ele é a proteção para a nossa casa, ele é a proteção para o nosso casamento. É que a gente não usa, querido, do poder do nome de Jesus, a gente não usa dessa arma poderosa, que guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Sabe, a gente sempre colocava em cima das portas, essa casa está protegida pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é uma profecia, queridos, é uma profecia, né? A gente acreditar, né, que o sangue de Cristo Jesus, ele brinda a nossa casa, protege a nossa casa. Quando Cristo ele me encontrou, já contei aqui, mas sempre esse testemunho é bom contarmos. Antes de dormir, eu chegava na minha casa lá no Cianorte, e eu passava a mão nas ombreiras das portas, né, nas batentes. Jesus, assim como lá no Egito, o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas, Jesus, que o teu sangue seja passado nos umbrais aqui da porta da minha casa. Ia na porta da sala, ia na porta da cozinha, na porta do quarto das crianças, eu passava a mão todas as noites. E aí você parece que se torna um ritualismo, né? Mas poxa vida, todo dia passar a mão, todo dia pedir o sangue, todo dia confessar o sangue, todo dia pedir a proteção do sangue. Aí a Sueli, ela tinha um salão de cabeleireiro na frente da casa, e um sábado uma senhora, ela foi lá fazer a unha, e ela pediu, olha, posso tomar água? Eu estou precisando de água. Eu falei, vai lá, entra na cozinha. E a mulher foi, e quando ela colocou o pé na porta da cozinha, ela voltou. Aí ela perguntou para a Sueli assim, vocês são crentes? Ela falou assim, graças a Deus nós somos. Ela falou, quando eu coloquei o pé na porta da cozinha de vocês, eu vi que vocês eram crentes. A Sueli, por quê? Não, eu tive um princípio de um desmaio, eu não consegui entrar na sua casa, eu tive que voltar. Será que aquela mulher só queria beber água? Será que aquela mulher não queria colocar alguma coisa dentro da minha casa? Será que não queria trazer alguma coisa para o meu casamento, para o meu relacionamento? Mas ali pela fé estava o sangue do Cordeiro, ali pela fé estava a proteção do sangue de Jesus, ali pela fé a minha casa estava guardada, mal nenhum entrará na sua casa. Querido, a gente precisa colocar a palavra de Deus em prática no nosso coração, a gente precisa acreditar, na proteção que Deus ele preparou para nós através da sua gloriosa palavra. Então a nossa casa é protegida por Deus, quando Deus se torna o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E para Deus proteger a nossa casa, como é que Ele faz? Para Deus proteger a nossa vida, como é que Ele faz? O verso 11 ao verso 13, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, aos anjos dele, Ele vai dar ordem a seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece com o seu pé em pedra. Você vai pisar o leão, vai pisar a cobra, calçarás os pés o filho do leão, a serpente, e mal nenhum vai ser causado a vocês. Proteção dos anjos de Deus. O salmista ele vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao lado daqueles que temem a Deus para guardá-los. O escritor aos Hebreus capítulo 1, o verso 14, quanto aos anjos de Deus, são espíritos ministradores, que são enviados por Deus, para trabalharem em favor daqueles que haverão de herdar a salvação. Você vai para o céu? Faz assim, vamos ver aqui. Gente, será que tem pessoa que não quer para o céu? Não, vou levantar essa, né? A Bíblia diz que as pessoas que vão para o céu, as pessoas que entregaram o coração para Jesus, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos dele a respeito dessas pessoas, para que esses anjos trabalhem em seu favor.
Apocalipse, quando João, lá no final de Apocalipse, diante de todas aquelas revelações, aquelas visões tremendas, João quer dobrar os joelhos diante do anjo para adorar. O anjo pega João pela mão assim: opa, não faça isso não, eu sou seu conservo e conservo de Cristo Jesus. Olha, eu sou servo de Cristo, sou seu conservo, eu estou aqui por causa de você, eu fui mandado para cá para te mostrar para você o que vai acontecer. Então, essa proteção que Deus dá para nós, queridos, os anjos de Deus trabalhando em nosso favor, para nos guardar, para nos proteger, são espíritos ministradores. Pastor, tem mais algum resultado? Tem mais algum privilégio? Pastor, tem mais alguma bênção para a família relacionada a esse cuidado de Deus, a proteção de Deus, quando a família escolhe se esconder nele, se refugiar nele, se proteger nele? Tem, queridos. Olha o verso 14 ao verso 16. Porque você, porquanto tão encarecidamente, outra tradução, porque ele me ama, eu também o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. O verso 15: ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, e vou cobri-lo de honra. O verso 16: vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, você ama Deus? Ele está dizendo: porque você me amou, porque você me colocou em primeiro lugar na sua vida. Não tem como a gente dizer que ama Deus, se Deus, na nossa escala de prioridades, Ele não ocupar o primeiro lugar. O grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então, se você ama a Deus, se Deus, Ele ocupa o primeiro lugar no seu coração, se Deus ocupa o primeiro lugar na sua família, Ele fala: porque você me amou, eu também vou livrar você e vou colocar você em um alto retiro, porque você conhece o meu nome. Olha, eu vou livrar você. Eu não vou apenas livrar você, eu vou colocar você num lugar alto, colocar você num alto retiro, porque você conheceu o meu nome. Aonde que nós estamos assentados na pessoa de Cristo Jesus hoje? A Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas, e Deus nos colocou no reino do Filho do seu amor, nas regiões celestiais, acima de principados e de potestades. Aonde o salvo está hoje? Reinando com Cristo Jesus. Onde nós estamos hoje espiritualmente? Sentado com Cristo nas regiões celestiais. Onde nós estamos hoje? Acima de principados, acima de potestade, acima dos dominadores desse século, acima das hostes da maldade que habita nesse mundo. Quando fala acima, está dizendo que eles não podem tocar em você, que você está protegido, você está selado, você está guardado, você está blindado, você tem imunidade da parte de Deus. Você tem imunidade da parte de Deus. E aí Ele me invocará. Esse invocar, querido, é orar. Esse invocar é pedir ajuda a Deus. Esse invocar é clamar a Deus. Você vai me invocar, e eu vou dar resposta para você. Você vai orar a mim, você vai clamar a mim, você vai pedir a mim, você vai suplicar a mim, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e da angústia eu o retirarei, e eu o glorificarei, o exaltarei. Você quer conhecer um amigo?
A Bíblia diz que é no dia da adversidade que você conhece verdadeiramente o amigo. Amigos que são mais fiéis do que irmãos. Enquanto você paga a festa, enquanto você faz todo mundo rir, você está cheio de amigos, você está cheio de bajuladores, né? Enquanto a pessoa parece ser o bobo da corte, o motivo da felicidade dos outros, a pessoa está cercada de gente. Mas a Bíblia diz que é na adversidade que o amigo se torna um irmão. É na adversidade que você realmente conhece quem está com você. E Deus está dizendo: eu vou estar com você na angústia. Ele não está dizendo que há momentos que Ele vai, livrar você de passar pela angústia. Ele vai livrar você dentro da angústia. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, é uma suposição, ainda que eu passe, é uma suposição, eu posso não passar. Mas se eu passar pelo vale da sombra da morte, tenho uma certeza, Ele estará comigo, Ele passará comigo, Ele caminhará comigo, Ele vai estar comigo no vale da sombra da morte. A sua vara, o seu cajado, a sua palavra será o meu consolo, será o meu alimento, será a minha esperança. E Ele diz: e eu vou tirar você da angústia. Então, querido, quando chega a angústia, não corra de Deus não, corra para Deus. A gente pergunta para as pessoas: por que você não vem na igreja? Ah, pastor, eu estou doente. Gente, você tem que estar na igreja porque você está doente. Por que você não vem na igreja? Ah, pastor, eu dei uma briguinha lá na família. Gente, vem para a igreja, porque a família vai ser restaurada na igreja. Ah, pastor, sabe, eu não vou na igreja porque eu estou com dificuldade financeira. Vem para a igreja porque Ele vai abrir porta para você. Aí as pessoas começam a andar na contramão da palavra de Deus, queridos. Deus não vai livrar você no dia bom, porque você já está livre. Deus vai livrar você da angústia, no dia da angústia. E Ele diz: eu vou exaltar você, eu vou exaltar a você. Vou fartar você com muitos dias de vida, e mostrarei para você a minha salvação. Eu vou saciá-lo com vida longa. O capeta fala: eu vou te matar, vou te destruir, não vai dar certo as coisas para você, você vai terminar numa tragédia. E Deus diz: se você colocar a esperança em mim, se você colocar a confiança em mim, você terá da minha parte a minha proteção. Eu vou dar para você vida longa. Você vai viver todos os dias que eu planejei para que você pudesse vivê-lo. Você vai viver todos os dias que eu planejei para você viver. E você vai viver eternamente na minha presença. Família, na presença de Deus. Escolha se refugiar em Deus. Escolha colocar a sua família na proteção de Deus.